A única coisa que está faltando, Campa, na empresa agora é a questão de venda. Tá. Porque eu acho assim que, né, que pelos perfis lá, que até a gente estava na live ontem, né? Então, assim, tem vários perfis. Eu não sei se eu me enquadro nesse perfil de venda, né? Às vezes por timidez e tudo mais. Eu dei uma estudada em algumas coisas assim, mas eu tenho muito conhecimento técnico, né? Uhum. Conhecimento do equipamento, mas aí para explicar para o cliente 100%, né? O que o equipamento faz, como ele faz, por que pode ser instalado em determinado lugar, por que não pode. Então, isso eu consigo explicar, mas às vezes na hora de fechar a venda, de precificar, às vezes o preço fica muito alto. Eu não tenho esse domínio assim na questão de vender. Tá. Consigo vender, né? Porque a gente está se mantendo, mas eu acho assim, seria interessante, você me indica por um vendedor, tem que ter um vendedor para coisa pequena, porque eu tenho um colega que mexe com gesso e ele começou a crescer agora, né? E a gente vai acompanhando porque faz anos que a gente está junto. Então ele arrumou um sócio e o sócio é investidor, colocou bastante dinheiro, só que a ideia dele, eu vejo que começou a entrar em prática agora. Ele tem vendedor para atender todos os clientes, tem dois vendedores, e ele fica assim, fazendo parceria. Como é empresa de gesso, ele vai falar com o construtor, ele vai falar com o arquiteto, então são aquelas super vendas, né? E o vendedor fica atendendo os clientes ali normal, casa, residência, às vezes mercado, Coisinha. coisas assim. Uhum. Exatamente. Olha só. E assim, eu começo a ver, mas eu não sei se aplica a mim ou não. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro eu vou te dar uma boa notícia. Lá no Empreendedor Líder, quando você chegar no módulo 11, não dá para ir direto para ele, tem que fazer na sequência, tá? Faz na Uhum, sequência. Mas isso. quando você chegar no módulo 11, você vai aprender duas coisas sobre vendas. A primeira coisa é um processo de vendas. A gente fala muito em processo. Uhum, Vender também é um processo. Então você vai aprender a montar o teu processo de vendas. Quando você monta um processo de vendas, você passa a ter uma linha de raciocínio. Eu começo por aqui e eu termino aqui. Você cria o teu funilzinho lá para uhum. você tratar isso, tá? O que que acontece? Você começa a pegar pontos importantes numa negociação. Pontos importantes que fazem a tua taxa de conversão aumentar. O que que é taxa de conversão? Estou dando 10 orçamentos e estou fechando 2. Tua taxa de conversão é 20%. Se eu aumentar para Uhum. 35%, já tem um ganho gigantesco, não tem? Sim. Então, o processo permite isso, que você alinhe o que é medido, dá para melhorar. Tudo que eu consigo medir, dá para melhorar. Então, se eu medir, eu Hum, conseguir fazer aquilo naquela sequência correta. O processo de vendas, ele é composto de algumas etapas que você vai aprender lá que nenhuma pode ser negligenciado. Isso é a primeira coisa. A outra coisa que você vai aprender a ter é uma máquina de vendas. O que é uma máquina de vendas? Máquina de vendas é um conceito que você usa números e estratégias para você vender com regularidade. Como assim com regularidade? Sabe aquele negócio, um mês vende 30 mil, outro mês vende 50, outro vende 10? Isso não vai acontecer. Você uhum, vai criar assim, eu vou vender todo mês 40, por exemplo. Todo mês 60. Então você vai ter uma estratégia por trás disso para que isso aconteça. Claro, vai precisar de pessoas tocando isso, tocando essa máquina. Tá? Mas o que eu já quero que você avalie agora? Porque se você for colocar um vendedor, por exemplo, claro que é bom. Mas você já tem que treinar o vendedor no teu jeito de vender, no teu processo de vendas. uhum, E esse vendedor, você tem que dar para ele não só meta de números finais para ele te trazer de vendas, mas metas assim, ó, quantas visitas você vai fazer por dia. Dessas visitas, se você fizer 5 visitas por dia, quantos orçamentos você tem que tirar por dia? Ah, se eu fizer 5, eu tenho que tirar 3. Se fizer 3, quantas vendas tem que acontecer por dia? Ah, tem que acontecer uma, por exemplo. Isso é uma métrica. Então você tem que entender que uhum. esse cara vai te trazer volume, tá? Vai te trazer volume. Uma venda por dia, se você pegar nessa métrica que eu desenhei aqui, tá? Aham. Então, daqui a pouco você olha e, não, mas espera aí, no meu ramo, o cara pode fazer 10 visitas, pode tirar 6 orçamentos e pode tirar 2 vendas por dia. Opa, a tua empresa, ela tem suporte para você atender essa demanda que ele está trazendo?
É isso que você tem que avaliar. Porque o Uhum. que muitas vezes acontece? A empresa está lá no início, né? E você está num reinício hoje. Está num reinício. Aí eu vou pegar um vendedor. Sim, E de repente eu dou sorte, eu trago um cara e o cara vende mesmo. Aí eu não consigo entregar o que ele vendeu. Aí eu tenho que dizer, cara, para, segura, 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 segura aí. Esse mês não vende que eu não vou conseguir instalar. Ah, cara, mas eu quero ganhar minha comissão, quero vender, não é problema meu se tu vai instalar ou não. Então você tem que entendi. sincronizar isso aí, tá? Eu não sei como é que está o teu momento, mas você tem que avaliar daqui a pouco. Ah, peraí, eu vou azeitar melhor com esse técnico que está instalando para mim, vou azeitar melhor com a menina do financeiro ali que está faturando e está cobrando, vou azeitar melhor com outro técnico para fazer a instalação. Opa, tá bonitinho, tá prontinho, agora eu começo a vender. Porque tem uma coisa pior do que não vender. Sabe o que que é? Não entregar. Não entregar. Vender e não conseguir entregar. Combinar, vou lá sexta-feira, chega sexta, cara, não deu, vou ter que ir segunda. Chega segunda, ah, não vai dar. O cara, pô, mas vem cá, você vai me entregar ou não vai? Ah, então vamos desfazer esse negócio aqui, Uhum. vou fechar com outro lá. E aí o cara sai falando mal de você. Ah, com o Heitor nunca mais. O cara ficou de vir, não veio. Entendi. Então seria bom aumentar a equipe de instalação antes de começar a vender. Não, eu não estou dizendo que seria bom, eu estou dizendo que você tem que avaliar. Você tem que avaliar, Ah, sim. avaliar se você colocar alguém, o volume que você quer que ele traga, você consegue suportar. Você entende que é uma linha Uhum. tênue e delicada. Porque daqui a pouco você vai colocar gente para fazer e não tem venda. E aí paga como? Então você tem que estar sempre buscando esse equilíbrio, né? Peraí. Se eu botar alguém hoje, quanto o cara tem que vender para eu pagar ele e pagar a minha equipe, pagar a minha estrutura? Legal. Uhum. Mas e quantas pessoas eu tenho que ter para entregar aquilo que ele está vendendo? O que eu estou te Uhum. propondo agora é que você faça exatamente essa conta. Não estou te dizendo fazer isso ou Entendi. fazer aquilo. Hoje, Estou te dizendo para você fazer essa conta. hoje, hoje o que acontece é isso. Eu tô nessa linha. Eu não consigo passar. Porque o técnico que eu tenho atende as minhas vendas, mas tem semanas que não dá tudo isso. E Uhum. aí eu tenho que ficar, como dizem, enchendo linguiça, passando manutenção. Aí às vezes ele trabalha o meio-dia, e meio-dia tá meio de boa, aí ele faz alguma coisa para ele, fica meio assim. E tem semana que nem ontem, essa semana agora, foi mais ou menos isso. E aí tem uma obra grande que a gente tá, que já tem 15 dias, e daí agora liberou para a gente terminar. A gente fez metade e liberou ontem. Então hoje ele vai começar lá para terminar. E ontem mesmo eu fechei uma venda de 3 dias, 3 a 4 dias. Então quer dizer, semana que vem já está lotado. Se aparecer mais alguma coisa, não tem quem faça. Só que daí tem semanas que se eu tiver dois, eu vou ter, né? Para mim fica difícil. Talvez no terceirizado eu consiga, mas assim, eu me sinto na responsabilidade, porque mesmo terceirizado ele tem família para cuidar. Então, assim, esse menino ele pegava de várias pessoas, ele terceirizava para 2 ou 3 empresas. Então, como eu comecei a passar uma demanda maior, ele começou a fazer só para mim. E hoje ele é só comigo. Então, ele já não tem mais contato de outros. Então, o que que acontece? Eu me sinto na responsabilidade disso. De um mês que não tiver serviço, né, o que que eu faço? Né? Mesmo assim que eu não tenho que pagar ele, mas a minha consciência pesa, porque eu tenho que arrumar serviço para ele. Né? Porque tanto se eu arrumo serviço para ele, automaticamente a minha empresa tá trabalhando, né? Uhum. Só que daí fica nessa, que às vezes tem 2, 3 clientes me ligam e eu fecho 2, 3 vendas na semana e ele não dá conta de fazer, né? Porque é muita coisa. E às vezes, assim, para mim não deixar o cliente na mão, eu arregaço a manga e vou lá e pego junto. Ele pega de um lado, eu pego do outro. Ele vai para um serviço, eu vou para outro. E aí tem semanas que já não é bem assim. E aí só ele dá conta ainda com folga, né? Tudo bem? Então esse sobe e desce que eu queria assim regularizar, porque É. daí se eu tivesse 2 pessoas fazendo e eu precisasse contratar mais um vendedor, eu já sabia que eu teria que pegar mais uma equipe para poder contratar esse vendedor. Mas daí como aí eu fico assim, eu não dou assim, às vezes eu vendo muito e enche de demais, só que daí tem vezes que não vende tanto. E eu fico Porque pensando, não é se eu regular. tivesse 2 equipes, eu já não É.
não é Não é regular, regular. exatamente. Então, uma das coisas que você tem que começar a pensar é assim, ó, enquanto eu estou lá instalando, quem é que está vendendo, por exemplo, né? Quem é que está acompanhando as coisas aqui, né? Então, isso é ruim. Uhum, Isso é ruim. Mas você tem que olhar o seguinte, tá uma semana entupiu de serviço, ok, a outra está vazia. Aí você tem que pegar junto naquela semana. O que te impede você de equacionar aquela venda para entrega na outra semana? Você tem que olhar esses encaixes uhum. aí, né? Tipo, essa semana já tem 5 instalações para fazer. Eu vou ter que me envolver. Fechei mais 2, vou ter que me envolver para entregar essas 2. Não, peraí. Vou te jogar para outra semana.